Prezados amigos, estamos aqui para mais uma edição do programa Livros que Iluminam, um programa de entrevistas em que recebemos aqui neste estúdio maravilhoso, localizado na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira em Brasília, sempre recebendo um autor, um compilador, organizador, um tradutor, enfim, um estudioso da obra espírita que possa nos auxiliar no entendimento das verdades espirituais. E hoje nós estamos recebendo Marta Antunes, que é coordenadora da obra O Atendimento Espiritual pelo Passe. Para a doutrina espírita, o passe é uma verdadeira transmissão de energias fluídicas, auxiliada pela assistência de espíritos superiores. Por este motivo, o passe é relacionado com frequência ao processo de cura, seja ela física ou espiritual. Como o simples gesto do passe pode distribuir vibrações tão profundas a ponto de recuperar o equilíbrio de um espírito? O que é preciso para transmitir boas energias aos próximos mais necessitados? Qualquer pessoa pode ministrar o passe? O atendimento espiritual pelo passe é obra que esclarece dúvidas e curiosidades sobre ações que envolvem o mecanismo e a prática do passe, a existência dos fluidos vitais e universais, as energias magnéticas e curadoras, a influência da prece e do pensamento na recuperação dos espíritos sofredores e as irradiações mentais, benefícios e finalidades da transmissão do passe. Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geraldo. Alegria nossa estarmos aqui. Fala-se muito, Marta, em passe. Podemos dizer que o passe é uma espécie de benzedura, de jorei? Qual que é a visão espírita do passe? Para o espiritismo, o passe é uma transmissão mista de energias ou de fluidos, mas é uma transmissão de energia mista por quê? Porque resulta do somatório das energias daquele que está doando e do espírito que está colaborando nessa transmissão. Porque o espírito também colabora com as suas energias. Com relação ao jorei e à benzedura, supõe-se que nessa situação só esteja envolvido o fluido daquele que doa, ou seja, o fluido magnético ou animal, como Kardec também utiliza. Não há envolvimento espiritual. O passe seria algo além, então? O passe seria, na concepção espírita, uma união de dois tipos de energias, de dois tipos de fluido, o que provém do mundo físico, do transmissor, da natureza, do nosso mundo, dos vegetais, dos animais, da água, e também somando-se à energia que existe no plano espiritual, do espírito que está transmitindo e do ambiente, da natureza do mundo espiritual. Então, esses dois tipos de energias, elas se unem e formam um terceiro, que é transmitido à pessoa que está recebendo o passe. E qualquer pessoa pode transmitir o passe, Marta? Em princípio, sim. Por que em princípio? Uma pessoa muito idosa, ela precisa, na verdade, receber passe. Às vezes tem idosos que são muito saudáveis, mas não é, às vezes não é o que acontece. Uma pessoa que está com uma enfermidade, então ela está com perda de energia vital, de fluido vital. Então ela precisa receber, não doar. Pessoas que têm hábitos de ingerir álcool, pessoas que têm vícios sociais ou não, cigarro e outros, não devem, porque os seus fluidos estão contaminados com essas substâncias. E existe alguma técnica especial para a aplicação do passe? Não há. O passe, como ele é uma doação fluídica, a pessoa nem precisa estar presente. Por exemplo, se uma pessoa está numa UTI de um hospital e eu vibro para essa pessoa, porque é uma energia, está dentro do campo das irradiações, eu vibro,
associando a uma prece, esses fluidos, essas energias chegarão até o doente que está, por exemplo, na UTI, ou que está no outro país, que está em outro lugar, ou que se encontra no plano espiritual. É também uma espécie de passe. É um tipo de passe, porque você está levando uma energia que será absorvida pelo perispírito daquela pessoa, onde quer que ela esteja. E do perispírito, se a pessoa estiver encarnada, vai distribuir para o corpo físico. Se não estiver encarnada, distribui nos órgãos do seu perispírito. Então, uma espécie de passe à distância. Seria o que normalmente se chama de passe à distância, quer dizer, porque na verdade nós estamos lidando com energias que estão em outro campo de vibração humana, em outra dimensão. Então, quando uma pessoa recebe um passe aqui entre nós, no nosso plano físico, é absorvido pelo perispírito. É absorvido pelo perispírito, o nosso perispírito, e através dos centros de forças, que André Luiz nos fala dos centros de forças, que estão localizados no perispírito, e são 7 os principais. Daí chega um corpo físico, são canais, os centros de força são canais de comunicação com o corpo físico. E quem é que recebe essas energias vindo dos centros de força? Os plexos nervosos localizados no corpo físico. Só que no corpo físico nós temos 4 plexos nervosos. O passe pode curar efetivamente? O passe não só pode, como em geral cura. Mas mesmo nessa situação, quando não há cura propriamente dita, o passe produz grandes benefícios. A pessoa fica mais animada, fica mais fortalecida, mais renovada. Então, é sempre recomendável o passe. É como se estivesse lavando a alma, Marta? É como se estivesse lavando a alma, botando tudo limpinho, substituindo umas energias, vamos dizer assim... mais pesadas? Deletérias, doentes, enfermos, por energias boas, saudáveis. É como se estivesse fazendo uma higienização. É um processo de higienização, a transmissão do passe. Então é recomendável a gente tomar o passe de vez em quando? É recomendável. Agora, isso não significa que a gente deve abusar. Então tem pessoas que não tem nada, ou tem qualquer coisa que pode ser resolvida e vai tomar passe. Não podemos ser papa-passes. Não podemos ser papa-passes, porque o que acontece? A natureza é muito equilibrada. Se você toma, por exemplo, vamos dar um exemplo da vitamina C para se ter um exemplo claro. O organismo tolera até uma quantidade X de gramas de vitamina C. Depois daquilo, que o organismo está saturado, ele começa a eliminar. Então, uma pessoa que fica o tal do chamado papa-paz, na verdade, ele não está recebendo nada. Ele está ocupando um espaço que deveria ser dado a uma pessoa que realmente necessita. Agora, voltando a uma pergunta logo no início, que você fez sobre o passe, que o passe, do sangue, nós estávamos falando do sangue. Nós observamos que Jesus fez a imposição de mão. Esse eu vou falar daqui a pouquinho, mas que eu quero que você aborde esse assunto também. É porque a Marta já tocou em tantos assuntos, até alguns profundos, como é o caso, por exemplo, do perispírito. O perispírito a gente sabe que é no dizer de Paulo, apóstolo, né, Marta? O corpo espiritual, o corpo do espírito. E segundo o pesquisador brasileiro, Hernani Guimarães Andrade, o perispírito seria o MOB, né? Aquele modelo organizador biológico. É um corpo fundamental que dá praticamente a base para toda a estrutura do corpo físico, não é? E sobrevive à morte, antecede inclusive a própria reencarnação, essas coisas todas, e sabemos da sua importância na cura, no equilíbrio do indivíduo. Marta, nós vamos aprofundando os assuntos. Você estava falando de Jesus. Jesus aplicou o passe? Aplicou. Ele aplicou não só o seu fluido vital, sua energia poderosa, sua poderosa energia vital, como ele, em muitas situações, ele aproveitou elementos da natureza. Nós temos, por exemplo, quando ele pegou a lama, colocou na pessoa, quando ele pegou a saliva, misturou a lama com a saliva, são elementos da natureza, porque aquela doença exigia aquele tipo de outras energias. Ali tinha o magnetismo material e espiritual juntos? O magnetismo físico, material, e o espiritual. Então, agora, por que as mãos? Porque existem duas regiões no organismo humano que tem a maior concentração de sangue.
E como nós falamos antes, o passe, as energias são diluídas no sangue, que além de distribuir por todos os lugares, alcança aquele local com mais carência, que está com o enfermo. Pois bem, os 2 lugares que tem mais sangue no corpo físico, no primeiro é o intestino, que é chamado plexo solar, onde estão as vísceras, tudo isso. Em segundo lugar, as mãos, sobretudo nas pontas das mãos. Então, veja que não é por acaso que Jesus colocou as mãos sobre os doentes, porque aquela concentração num local, o segundo lugar do corpo físico que tem mais sangue, ali está uma concentração de energias para ser doada para o perispírito de quem vai receber. É uma explicação interessante, não sei se os amigos que nos acompanham sabiam dessa informação, mas é bastante curiosa. E tudo tem uma razão de ser, não é, Marta? Tudo tem uma razão de ser. A gente aprende instintivamente, a gente vai fazendo as coisas instintivamente, com o avanço da ciência e com o avanço das próprias orientações, dos esclarecimentos espirituais, nós vamos compreendendo os mecanismos, por que aquilo é daquele jeito. E não por acaso. Isso é muito interessante isso. Então não há necessidade da pessoa fazer gesticulação, a pessoa que vai receber colocar as mãos para cima, ou a pessoa que vai receber o passe ficar com as pernas cruzadas, ficar com as pernas descruzadas. Isso tudo não tem nenhum significado. Se existe um lado direito que é positivo ou negativo e vice-versa, o direito que é positivo, isso tudo não tem muito valor. Não tem valor nenhum, na verdade, na transmissão do passe. Então não há uma técnica especial? Isso é técnica, isso é puramente técnica, porque na verdade os fluidos, as energias, elas são absorvidas pelo nosso perispírito. E daí é que entra no sangue e vai ser distribuído. E vai chegar no lugar certinho. Então não adianta, às vezes, quando nós estamos aplicando passe, nós temos a intuição de concentrar energia em determinado órgão. Marta, segura essa informação para nós, porque a gente quer saber mais sobre isso e nós vamos passar agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com Livros que Iluminam, conversando com Marta Antunes. Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com Marta Antunes, que é coordenadora do livro O Atendimento Espiritual pelo Passe. Marta, você estava falando a respeito de não existir propriamente uma técnica especial para a aplicação do passe. Mas como é que fica? Às vezes você direciona, por exemplo, as mãos para um órgão específico do corpo, para um atendimento mais, digamos assim, que seja mais útil, mais efetivo? Isso acontece? Acontece, sobretudo se a pessoa que está transmitindo o passe, o médium de passe, ela está muito sintonizada, ela guarda uma boa sintonia com o espírito orientador, o espírito protetor que a está auxiliando nessa transmissão. Então, às vezes, a pessoa ela precisa de um acréscimo energético em determinado órgão. Às vezes, não é nem o órgão que está realmente enfermo. Às vezes você tem um problema de um coágulo que está circulando, mas esse coágulo pode estar indo para o cérebro. Então, pode ser que o médium tenha a intuição de envolver essa região onde há a maior circulação de sangue para evitar que o coágulo atinja o cérebro ou que aquele que está chegando no cérebro seja destruído. Um exemplo. Mas, em geral, por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade cardíaca, às vezes, quando aplicamos passe, a gente recebe uma intuição de concentrar, de direcionar as mãos para o coração. Então, isso quando a gente guarda sintonia com o orientador espiritual. Não é uma técnica, mas é porque a gente percebe intuitivamente, pelos canais mediúnicos, que aquele órgão necessita de uma maior concentração de energia. Ou, por exemplo, uma pessoa que está grávida, uma gravidez, um estado gestacional, ali às vezes se dirige para o útero, onde são, além dos órgãos da mulher, da mãe, a criança também vai se beneficiar, às vezes precisa daquele acréscimo de energia. Marta, apesar de não haver, digamos assim, uma técnica especial propriamente para a aplicação do passe, não há essa questão da dispersão e da concentração energética?
Olha, Leon Denis que fala desse tipo de transmissão de passe. A primeira pessoa que eu ouvi falar, autor que eu ouvi falar, foi Leon Denis. Ele fala da imposição de mão, mas fala da dispersão, do passe vertical e longitudinal. Eu acredito que naquela época, quando o espiritismo estava nascendo, ainda se tinha muitas dúvidas, podia imaginar que o passe era algo assim, puramente físico, um produto do magnetismo. As teorias de Mesmer, de Antomesmer ainda estavam ainda muito na moda, muito evidente, então pensava que era o magnetismo animal, desse jeito. Mas hoje em dia, com as explicações do próprio Kardec e com as somadas explicações de Emmanuel, de André Luiz, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, a gente observa, Geraldo, que não há necessidade técnica, porque dificilmente você estará transmitindo exclusivamente o fluido vital ou o fluido magnético. E depois, o que a técnica quer dizer? Que você vai colocar na cabeça, se você vai dispersar os fluidos, tudo isso é mente. Tem a diferença, Marta, da posição de quem vai receber o passe sentado ou deitado? Faz diferença? Sentado, um enfermo, às vezes está muito enfraquecido, não pode sentar. Às vezes tem que ficar deitado mesmo. Então, sentado, a forma sentada é mais cômoda. É mais cômoda. Mas você pode dar de qualquer forma que a pessoa estiver... O importante é a concentração. O importante é a concentração, o poder da mente, é a vontade gerenciando o encaminhamento dessa energia, é o poder do pensamento sendo governado pela vontade, como fala Emmanuel em Pensamento e Vida. É a vontade que atua ali, retirando energias deletérias, enfermas, e fazendo uma reposição de energias positivas, saudáveis. É uma espécie de saneamento que se faz, e que Kardec utiliza, substitui uma molécula malsã por uma molécula sã. Assim se processa a cura. Então, você pode fazer isso mentalmente. Nós vemos isso na história da cultura humana, os monges fazem isso à distância, eles saem do corpo, ou nem precisa sair do corpo. Pode, uma pessoa, por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo bem radical, uma pessoa mutilada, não tem os braços, não tem as mãos, então ela não pode aplicar passe? Pode, porque ela tem a mente está intacta. O pensamento é matéria. E entra a vontade, né, Marta? E dá vontade, porque aí tem a vontade para gerenciar o encaminhamento do pensamento. Então, o pensamento é matéria. Isso a própria ciência já demonstrou hoje, não é só o André Luiz que fala em mecanismo de mediunidade. A ciência já comprovou que é matéria, que pode ser medida, pode ver extensão, tudo isso. Agora, você direciona aquilo de uma maneira correta, envolvida com uma vibração de amor, uma vibração amorosa, que é o desejo de auxiliar o próximo. Marta, e quanto às casas espíritas? Você falou na imposição de mãos, que Jesus realizava a imposição de mãos, assim também os discípulos, não é? Assim também os discípulos, todos eles faziam isso, sobretudo Pedro, que parece que tinha uma energia vital abundante. Né? Como ele falava, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho poder, mas o que eu tenho, e dava energia. Então, era imposição de mãos. Para a casa espírita, existe alguma recomendação de que a aplicação do passe seja exclusivamente pela imposição de mãos, sem usar qualquer outro mecanismo? Olha, Jesus deu o exemplo. Nós não temos poder nem a capacidade do mestre, são muitos anos-luz dessa capacidade. Mas por que não seguir a sua orientação? Por que não fazer uma coisa simples, de imposição de mão? Aquelas energias vão chegar no lugar certo, vão ser direcionadas, vão desenvolver mais a capacidade de amor, sabe, para com o próximo, de compaixão, aquela pessoa que está passando por uma necessidade, por um sofrimento. Então, só fazendo isso, associando esses bons sentimentos às nossas vibrações energéticas, não precisa de mais nada. Posição de mão está Se a gente pode simplificar, para que complicar, não é isso? Exatamente. Agora, nós estamos, entre aspas, viciados. Tem pessoas, se não fizer um ruídozinho, se não espalhar bem as mãos, ela não considera que deu nem que recebeu o passe.
Mas isso é questão de mudança de comportamento. Com pouco as coisas vão melhorando e vão voltando aos eixos. O passe seria um ato discreto, a gente poderia dizer isso? Um ato o quê? Discreto, sem alarde, sem querer lógico, aparecer. Pois ele pode ser feito até a pessoa no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, ela vai para um lugar, se isola, ela pode mentalizar a pessoa. Então, não precisa nada de estandalhaço, de espetáculo, é uma coisa muito simples. Então o passe pode ser aplicado em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Por qualquer pessoa? Por qualquer pessoa, guardando aquelas condições que falamos anteriormente. Aquelas pessoas que estão saudáveis, que têm hábitos de vida saudáveis, que não têm vícios, pessoas que não estão tão doentes, que não idosas, aqueles fatos assim. Mas pode ser dado. E em qualquer lugar é sempre bom aí um pouco de introspecção. Você não vai ficar chamando a atenção no meio de uma multidão. Mas mesmo numa multidão, utilizando essa figura, você pode transmitir o passe mentalmente. Você pode envolver a pessoa numa vibração amorosa, energética, e se ela estiver aberta a esse recebimento, ela vai receber. Acredito que Jesus deva ter aplicado muito passe, Marta, através do toque que lhe faziam na sua túnica e também do próprio olhar que ele dirigia às pessoas. O magnetismo superior dele. Agora o Cristo ele teve muitas formas diferentes, merece até um livro, viu, sobre as diferentes formas de transmissões energéticas que o Cristo utilizou. Nós temos desde aquele que ele falava, tua fé te curou, levanta-te. Ele não estava dormindo, ele não estava morto, estava dormindo, levanta-te, anda. E tem aquele que dá lama com a saliva, que é realmente intrigante, né? Ele pegar uma lama e tem uma explicação. Aquela cura da orelha do soldado Malcos também, que Pedro, não é? Do soldado, exato. Aquela que foi a distância da filha, do centurião, que ele foi pedir pelo servo, o servo que estava doente. O servo não estava lá, aquele centurião pediu pelo seu empregado, pelo seu servidor, e o Cristo auxiliou à distância. A própria cura que foi realizada, que Emmanuel narra há 2000 anos, não é isso? De Públio Lentulus, da sua filha Flávia, a esposa Lívia estava lá e quando ele estava conversando com o Cristo, a menina estava sendo curada. Exato. A cura da sogra de Pedro, a da mulher Ciro-Fenícia, que nem era de tradição judaica, e que ela acreditava que se ela tocasse na veste do Cristo, ela seria curada. Porque, na verdade, não foi a veste que curou, foi a energia, tanto que ele falou, uma virtude saiu de mim. É muito interessante. O Velho Testamento também, Marta, repleto aí, não é? De atuação de curas e certamente de aplicação de passe. De passe, porque o passe, na verdade, se a gente for, passe é algo que passa. O que é que está passando? Uma energia que está saindo de um e passando para outro. É uma transmissão, é uma coisa dinâmica. Por isso que com o tempo a gente vai aprendendo que não precisa de posturas, de posições, cruzar os braços, cruzar as mãos, tirar o sapato. Tem pessoas que para transmitir o passo, colocou na cabeça que tem que tirar o sapato. Ali não é muito estético isso. Hoje a gente quase não usa mais o relógio de pulso, mas e tirar o relógio de pulso? É necessário? Pois falava assim, nós vamos especulando a nossa simplicidade, a gente vai criando uma série de especulações, e como a gente não vai atrás para ver se é verdadeiro, a gente não chega a uma conclusão. Talvez a questão do relógio de pulso é só por causa do barulho, né, do Marta? Barulho, que é incomodativo. Mas não influenciou o magnetismo. O magnetismo não vai influenciar em nada. Muito bem, estamos conversando com Marta Antunes, que é coordenadora da obra O Atendimento Espiritual pelo Passe, e falando sobre esse assunto tão palpitante, o passe, a sua cura, a possibilidade de melhoria do indivíduo recebendo esse benefício espiritual. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, um programa de entrevista, e hoje estamos conversando com Marta Antunes, que é coordenadora da obra O Atendimento Espiritual pelo Passe. Marta, o Passe integra a chamada fluidoterapia. Como é que isso se processa exatamente? Bem, fluidoterapia, como o nome diz, é a cura, ou o tratamento, melhor dizendo, terapia, tratamento pelos fluidos. Aliás, eu queria até fazer uma pequena diferença entre energia e fluido. Geralmente a gente utiliza a palavra fluido como sinônimo de energia. Energia são vibrações que estão no campo das irradiações. Energia luminosa, energia calorífica, radiações. Energia cósmica, energia mental. Mas os fluidos é aquilo que flui. Então, geralmente, tradicionalmente, a ciência considera fluido como os líquidos. Os líquidos, os gases, os líquidos e os gases, que é aquilo que flui. Tem ligação com a oração, por exemplo, com a prece? Com a prece. Então, a prece, por exemplo, é uma energia mental que, associada às energias espirituais, às energias da natureza, ela toma um corpo, ela se materializa, ela adquire a forma de um fluido, que pode, inclusive, esse fluido ser transportado, como um vapor pode ser chegar até as nuvens, como os raios solares vêm lá das regiões infinitas e vai até o pântano. Então, você vê que aí ele já não é energia pura. No caminho, no percurso dessa energia, foi incorporando elementos da própria natureza ou do ser humano, e aí foi formando os fluidos. E a água fluidificada faz parte também desse processo? A água fluidificada ou água magnetizada é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Só que na água, a água é considerada um elemento neutro, é um mineral. É um elemento neutro e é um elemento abundante no nosso planeta e tem uma vantagem. Ele é chamado solvente universal. São pouquíssimas as substâncias, pouquíssimas, que não se dissolvem na água, como as gorduras. Algumas gorduras em geral. Então, o que acontece? Como solvente universal, a água, esse mineral, tem a capacidade de receber todo tipo de fluido. E é por isso que o remédio que os espíritos colocam ali para aquela pessoa que está necessitando de auxílio, essa água se transforma. Por que quando uma pessoa vai fazer um alimento, em casa, vai fazer comida, cozinhar, se ela tem uma vibração amorosa, se ela é equilibrada, os alimentos estarão impregnados daquela vibração e vai fazer bem para quem se alimenta. Até no banho, não é, Marta? No banho, aliado chamado banho para limpar as energias, banho de descarrego. Com sal grosso. Na verdade, tudo isso, que esses banhos chamados banho de descarrego por alguns companheiros de interpretação religiosa diferente, na verdade eles colocam substâncias, ervas, plantas, que é fluido. É o elemento que está ali e, sobretudo, a vontade da pessoa. Ela sabe que ao tomar banho com um chá de erva cidreira ou de qualquer outra planta, além de ficar perfumada, aquela energia que você fica sentindo, fica lembrando, o cheirinho ali, vai lembrar da energia que está no seu corpo, também aquela energia daquela planta, ela vai misturar com as suas energias e produzir bem-estar. E se eu tomar um banho de sal grosso, eu vou me sentir mais leve espiritualmente? Mas com certeza vai desidratado. Com certeza vai desidratado. Então, o princípio é o mesmo. Aliás, nós chegamos a uma outra coisa que foi criada, né? Foi inventada por um alemão, o Hahnemann, que são os remédios homeopáticos. Se você vê a homeopatia, a luz do espiritismo do Lauro Santiago, ele mostra ali que a homeopatia ela não vai ao corpo físico, ela vai ao perispírito para depois chegar ao corpo físico. É uma atuação impressionante, né? É impressionante. Então, porque olha, o Hahnemann, ele não sabia nada dele. Eu acredito que ele não sabia nada de espiritismo, porque a época dele o espiritismo estava nascendo. Ele pegar esse hábito que os homeopatas têm para quando você vai tomar um remédio homeopático, para agitar o frasco, o de líquido, agitar bem, para que as moléculas se unam e magnetizam,
Ele, naquela época, ele descobriu que quando um remédio homeopático saía de uma cidade da Alemanha para outra, distante, em outro país, ou numa cidade do interior, eram levados aqueles remédios no lombo de animais, na carroça, então agitava. E ele como um grande cientista, ele observou que aqueles que agitavam, os efeitos eram melhores. Ei, Marta, o assunto é tão interessante, o nosso tempo vai voando, mas eu tenho uma série de perguntas ainda para você. Então, padre, eu vou ser objetivo. Olha, os recursos do magnetismo material e espiritual atuam sobre as plantas? Atuam, as plantas, inclusive agora a ciência descobriu que as plantas se comunicam. Foi publicado numa revista de grande prestígio, Nature, que fala que as plantas se comunicam entre si. Então atuam. Você nota que as pessoas que têm... Eu conheci um japonês, aqui eu vou citar o nome dele que merece, o senhor, um respeitado senhor Nayama, que foi quem trouxe esse verde, esse cinturão verde para a capital do país. Eu o conheci pessoalmente. O filho dele foi um colega meu na universidade. Então, ele tinha um amor pelas plantas. Eu cheguei para ele uma vez, fui na casa dele, na chácara Nayama, que tem em Taguatinga, que é a cidade satélite, ele sentado no meio daquelas plantas. Eu falei, como é que o senhor faz para ter umas plantas tão bonitas, tão cheias de vida, tão cheias de vida? Ele falou, amor. Então, elas são sensíveis. Ele não era só uma pessoa que conhecia de planta, mas ele tinha amor. Então, olha a doação energética aí. Amor. Ele falou, só isso, resumiu nisso. Cuidado com amor. Não é? Assim também com os animais, não? Com os animais. Os animais, inclusive, eles doam sua energia. Veja o caso do cão, que é chamado o companheiro fiel do ser humano. Ele transmite ao ser humano uma energia de amizade, de fidelidade, sabe? Então, nós vivenciamos uma situação de uma pessoa que tinha um pastor alemão, e esse pastor alemão, uma pessoa dentro da casa começou a passar mal, ele começou a chorar, correr, estava preso lá de fora, e alguém dentro da casa passando mal, e o animal não sabia o que fazer. Quando chegou o médico que foi levado, ele se emocionou tanto que ele perdeu o controle de esfíncter. Mas ele chorava, lambendo as pessoas, porque viu que a cura chegou para aquela pessoa que estava dentro daquela casa. Então, você vê como é que é essa ligação dessas energias que envolvem os animais. Marta, já para a gente encaminhando para o nosso encerramento, falar de postura. Qual deve ser a postura do passista? O passista é sempre um médium? A gente pode afirmar que ele é um médium passista? Olha, a gente evita falar passista por causa da escola de samba. Ah, sim. Só por causa da escola Aquele que aplica o passe. Mas quando a gente fala passista, a gente está entendendo que é a pessoa que está transmitindo o passe. Então, a postura deve ser a mais simples possível. Não deve usar, por exemplo, roupas extravagantes que vai distrair a atenção da pessoa que está recebendo. Nem perfumes fortes, porque incomoda. Isso é incomodativo, nem acessórios, como o relógio que foi falado antes, o barulho do relógio, da pulseira. Então, a pessoa deve usar uma vestimenta normal, estar asseada, né, para não transmitir odores desagradáveis. Deve ser simples, deve evitar tocar a pessoa, porque, sobretudo, quando publicamente, que você não conhece se a pessoa é harmonizada ou desarmonizada, na intimidade, com o filho, com a pessoa que é um amigo, você pode até colocar as mãos na cabeça, não tem problema nenhum. Isso não faz nenhum mal. É ter um gesto de afeto, como um beijo de uma mãe, é um passe. Mas não comumente, Não publicamente, comumente, porque pode causar outro tipo de impressão, a gente não sabe. E a postura daquele que recebe o passe? E a pessoa que transmite, além de ter a confiança no auxílio espiritual, o que recebe também deve ter confiança. Se não for curado daquele mal que o atinge, pelo menos vai ser amenizada a sua aprovação. Para fecharmos, Marta, qual a relação do passe com a reforma íntima do indivíduo no processo do atendimento espiritual? Tem tudo a ver. Nós sabemos que, à medida que reforma íntima é a nossa transformação para o bem, nos tornarmos pessoas de bem.
À medida que vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, as nossas energias são mais superiores. E com isso, nós doamos fluidos mais harmônicos, mais equilibrados. Então, não só a pessoa que transmite passe, mas todos nós, os que recebemos ou os que doamos, devemos nos posicionar perante a vida para nos transformar realmente em pessoas de bem, adquirindo virtude, desenvolvendo outras, porque aí nosso perispírito também vai se transformando, não é uma matéria fixa, ela vai se transformando e nós vamos transmitindo melhores energias às pessoas. E esse é o objetivo do Espiritismo, né, Marta? A própria transformação íntima do indivíduo, a transformação moral. Nós agradecemos a Marta, a sua presença, os seus esclarecimentos, agradecemos inclusive a todos que estão nos acompanhando e encerramos aqui mais uma edição do programa Livros que Iluminam. Muito obrigado. Muito obrigada também.